morreu por você. Você já parou para pensar em tudo o que está por trás da frase Deus morreu por você? Ela parece nobre, carregada de emoção, é repetida em sermões, músicas e conversas. Mas será que essa frase faz algum sentido? Não apenas do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista lógico, filosófico, coerente. Porque se pararmos por um instante para refletir com atenção, essa ideia se revela profundamente problemática. E tudo começa com uma única pergunta: Deus pode morrer? Essa pergunta parece simples, mas ela coloca a lógica trinitária num beco sem saída. Deus é, por definição, o ser necessário, certo? O que isso significa? Significa que ele existe por si mesmo, que nunca começou, que nunca poderá deixar de ser. Se Deus pudesse deixar de existir, ele não seria o ser necessário. Seria um ser contingente, como qualquer criatura. A morte, por sua própria definição, implica cessação da vida, implica limitação, fim, vulnerabilidade. E isso nos leva a uma contradição gritante. Como pode o imortal morrer? Como pode aquele que sustenta tudo, o universo e a vida? Como poderia esse ser mantenedor deixar de existir, mesmo que por um momento? Se Deus morre, quem governa o universo? Se o Criador morre, como a criação continua? Até mesmo trinitários honestos intelectualmente admitem esses fatos. Mas alguns ainda dizem, não foi Deus que morreu. Foi só a parte humana de Jesus que morreu. E aqui temos mais contradições. Porque afinal, quem era Jesus? Uma pessoa? Um corpo? Era um só ser, indivisível? Ou era uma combinação de naturezas que se alternavam? Se foi a natureza humana que morreu, então o ser de Jesus continuou vivo? E se ele continuou vivo, então ele não morreu de fato. Mas se foi o ser completo de Jesus que morreu, então, por definição, ele não era Deus. Aqui surge um paradoxo inevitável. Se Jesus é uma só pessoa, então foi essa pessoa inteira que morreu. E se essa pessoa morreu, então ela deixou de existir, mesmo que temporariamente. Mas Deus não pode deixar de existir. Logo, Jesus não era Deus. Agora, se insistirmos que só a natureza humana morreu, então temos duas naturezas separadas atuando de forma independente. E isso destrói completamente a noção de unidade do ser de Jesus. A famosa doutrina da união hipostática, que afirma que Jesus é 100% Deus e 100% homem em uma só pessoa, não permite essa separação. Se as naturezas podem ser separadas, então Jesus não é uma só pessoa, mas duas. E se são duas, então estamos diante de algo mais próximo de uma tetrandade, e não uma trindade. O Pai, o Espírito Santo, o Jesus humano e o Jesus divino. 4, não 3. Parabéns aos defensores dessa doutrina. Os senhores criaram uma aberração teológica lamentável. Então voltemos à pergunta: quem morreu? Foi uma natureza abstrata ou foi um ser consciente? Você choraria por uma natureza? Você sentiria o peso do amor divino se só uma parte simbólica morresse por você? É claro que não. Se houve morte real, então houve cessação da consciência. E se a consciência de Jesus cessou, então ele não era o Deus imortal. E isso ainda nos leva a outro dilema teológico, o do resgate. Se Jesus é Deus, então o preço pago na morte foi infinito. E se o resgate foi infinito, então toda a humanidade está automaticamente salva. Porque não haveria pecado suficiente no universo que não fosse coberto por esse pagamento. Mas a Bíblia é clara em dizer que haverá julgamento, que muitos não serão salvos. Se o pagamento foi infinito, por que nem todos foram redimidos? Não seria isso um desperdício de sacrifício? Ou uma injustiça? Essa é mais uma rachadura na doutrina. Mas existe uma alternativa, simples, lógica e bíblica. O que Adão perdeu? A vida divina? Não, Adão nunca foi Deus. O que ele perdeu foi a vida humana perfeita. Logo, o preço justo para o resgate seria outra vida humana perfeita, certo? Nada além, nada abaixo. Um resgate proporcional. E é exatamente isso que a Bíblia ensina. Na 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, lemos: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
o homem Cristo Jesus. E o versículo seguinte diz: o qual se entregou a si mesmo, como resgate por todos. A palavra traduzida por resgate é antilutron. Ante, que significa em lugar de, e lutron, que significa resgate. Um preço pago no lugar de outro. Substituição equivalente. Isso exclui um pagamento infinito. Exige exatidão. Se Jesus fosse Deus, o resgate seria desproporcional. A dívida não estaria paga de forma justa. A troca não seria válida. Mas se Jesus foi um homem perfeito, obediente até a morte, então temos um resgate justo, proporcional, coerente com a justiça de Deus. Essa visão não enfraquece o sacrifício. Pelo contrário, ela o exalta, porque mostra que Deus, em vez de morrer, enviou alguém para morrer. Seu filho, seu representante, alguém semelhante a nós, mas sem pecado. Agora leia com atenção o que está escrito em Romanos 5,19. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Um homem perfeito desobedeceu, um homem perfeito obedeceu. Isso é equivalência. Isso é um resgate. Não há espaço aqui para um ser divino encarnado. Há espaço para justiça, para equilíbrio, para lógica. E quanto à imortalidade de Deus? A Bíblia não deixa dúvidas. Abacuque 1:12 diz: Ó Yahweh, meu Deus, meu santo, tu não morres. Em Salmos 92 lemos: Sim, de tempo indefinido a tempo indefinido, tu és Deus. E tem mais, João 5:26 também diz: Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, se Deus é imortal, se não morre, se é de tempo indefinido a tempo indefinido, então ele não morreu. E se ele não morreu, então não foi Deus quem se entregou por você. Foi o Filho de Deus. E por que isso importa? Porque a fé verdadeira não precisa de malabarismos teológicos. Fé verdadeira caminha com a lógica, com coerência, com clareza bíblica. Crer que Deus morreu por nós é bonito, mas se não for verdadeiro, é apenas emoção vazia. É apenas mais uma heresia. A verdade, ainda que mais simples, é muito mais poderosa. Deus, o imortal, enviou um homem perfeito, nascido de mulher, fiel até a morte, para pagar com sua vida humana o preço da nossa redenção. Ele morreu de verdade, e Deus permaneceu vivo como sempre esteve. Essa é a beleza da verdade. Sem contradições, sem confusão, apenas fé, com razão. Agora vamos revisar as perguntas centrais que ficam sem resposta na doutrina de que Jesus é o Deus e Deus morreu. Se Deus morreu, quem sustentou o universo? Se ele é imortal, como pôde morrer? Se só a natureza humana morreu, quem realmente pagou o preço? Jesus é uma natureza ou uma pessoa? Pode um ser dividido em partes separadas? Se Jesus é Deus e morreu, quem o ressuscitou? Se só o corpo de Jesus morreu, qual vida resgatou a humanidade? Se o resgate foi infinito, pago por um Deus, por que ainda existe condenação e juízo? Percebe como essas perguntas expõem a incoerência da frase Deus morreu por você? A verdade é mais simples e bela. Deus nunca morreu. Ele é imortal, eterno, inalterável. Mas ele amou tanto o mundo que enviou seu filho, um homem perfeito, para dar sua vida como sacrifício correspondente ao que Adão perdeu. Lemos isso em João 3,16. Jesus morreu de verdade, não uma parte dele, mas ele como ser completo. E morreu como um homem perfeito, obediente, oferecendo sua vida. Isso harmoniza com a lógica, com a justiça divina e com a Bíblia. Portanto, da próxima vez que alguém disser Deus morreu por você, pergunte: qual Deus? O que é imortal? O ser necessário que não pode deixar de existir? Ou será que estamos repetindo uma frase popular sem pensar nas implicações? Faz sentido dizer que o Deus eterno morreu? Ou é hora de rever essa crença? Deixe sua reflexão. Pense, questione, analise. A fé não deve temer a verdade. E a verdade é clara. Deus continua vivo e sempre estará. Quem morreu por nós foi seu Filho, Jesus, um homem perfeito que entregou sua vida. Curta o vídeo e considere inscrever-se no canal.
Esse é o episódio 9 da série A Verdade Escondida nas Entrelinhas. Assista os outros vídeos dessa série. Na descrição desse vídeo deixarei o artigo sobre esse tema também. Estude com honestidade. Grupo Historiador TJ.